Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Páginas Azuis. Meu nome é Juliana e eu vou vir aqui trazer algumas resenhas e indicações de mangás, animes e livros. A primeira indicação que eu quero trazer para vocês é Tokyo Babylon da Clamp. Foi um mangá que foi publicado aqui no Brasil em 2005 pela editora JBC e ela conta com 7 volumes, estando completo. Eu vou falar um pouquinho sobre os personagens e a trama e possíveis spoilers devido ao fato de que esse mangá, infelizmente, você não consegue encontrar em nenhum scan, tá? Eu li ele há bastante tempo num scan gringo, as páginas eram escaneadas, enfim, você não consegue realmente encontrar, é muito difícil. Mas vamos para a história. Eu amo Tokyo Babylon e eu espero também que vocês se apaixonem pela obra. Tenho esperanças sim de que seja relançado aqui no Brasil, principalmente porque o anime estava sendo feito. A última informação que eu tive é que ele foi interrompido, infelizmente, a produção, mas quem sabe ele sendo lançado, a editora JBC pega esse time também, não relança ele aqui numa edição de luxo, imagina. Ai, que felicidade. Mas vamos para a história. A gente acompanha os irmãos gêmeos Subaru e Hokuto em Tóquio no ano de 91. Subaru, ele tá aqui em Tóquio para fazer um treinamento. Na verdade, ele está em treinamento para se tornar o 13º chefe da família Sumeragi. Essa família é uma família de Onmyojis, de magos, que protegem o Japão há inúmeras gerações, tá? E, no caso, o Subaru, ele vem sendo contratado para poder resolver vários casos, seja eles de ordem espiritual ou que tenham uma causa inicial desconhecida, desde pessoas comuns até o governo japonês. Uma outra personagem que a gente também conhece na série, né, é a sua irmã gêmea Hokuto. E enquanto o Subaru, ele é tímido e super altruísta, sempre disposto a ajudar todos ao seu redor, a Hokuto, ela é um pouco mais determinada, assim, ela é bem assertiva, é uma pessoa super extrovertida, tem cada look lindo no mangá. Enfim, ela é o contraponto do Subaru e também tá sempre ali para dar assistência pro seu irmão e torcendo pela sua felicidade, junto do terceiro personagem, que é o Seiichiro Sakurazuka. Seiichiro, ele é um cara de 25 anos, Sakura Zukamori é a família a qual ele pertence, que é uma família também de Onmyojins, só que ele, na verdade, esse clã é um clã de assassinos, que Subaru e nem o Hokuto sabem. Então, a gente vai acompanhando a história desses três ao longo do mangá. E é muito interessante pensar o seguinte: enquanto o Subaru, ele vai fazendo os seus atendimentos, a gente vê que ele não mede esforços em tentar salvar as pessoas que ele está ajudando, mesmo que ele se coloque em perigo. Isso sempre foi um motivo de preocupação para Hokuto. E ela sempre quis que seu irmão pudesse encontrar uma pessoa especial, e ela vê essa pessoa especial no Seiichiro. E além disso, a gente também vê que o Seiichiro, ele acaba interferindo em muitos casos do Subaru quando vê que ele vai estar se machucando, que ele tá em perigo. Isso é muito interessante. Então a gente acompanha o desenvolvimento desse relacionamento bem de pertinho. Acho que se eu for falar um pouquinho mais sobre Tokyo Babylon, a gente tem o anime, também foi feito, temos alguns ovos, mas nem o anime nem o OVA cobriu o final de Tokyo Babylon. E isso tem um motivo. Alguns mangás da Clamp, eles têm uma vibe meio sombria, tá? Realmente tem alguns temas bem complexos que vão sendo tratados no mangá. Então, cada caso que o Subaru vai lidando, a gente vê temas bem complexos como suicídio, estupro, abusos, abandonos. Então, é uma coisa assim um pouco mais delicada. E ele vai tocando nesses pontos a cada caso que ele vai concluindo.
até a gente chegar no último caso, que todas as pistas que foram plantadas pelo grupo Clamp, elas são amarradas no último caso, e isso vai, engatar pro final da história, que vai ser desenvolvida no volume 5, 6 e 7, encaminhando para a conclusão da obra. Como uma boa obra da Clamp, a gente sabe que a conclusão desse mangá, ele não está em Tokyo Babylon, na realidade. Ele tá em X 1999. Então, para você saber o que acontece com o Subaru e com o Seiichiro, você precisa dessa obra para entender de fato o final. E até mesmo entender alguns sentimentos e estruturas desses personagens. Isso é um ponto muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Tokyo Babylon é uma obra que eu amo imensamente. E para falar um pouquinho sobre spoilers, se vocês quiserem, eu posso pegar e falar um pouquinho sobre os spoilers que tem nessa obra, tá? No final do volume 5, a gente acompanha um caso do Subaru, onde tem um jovem, uma criança que precisa de um transplante de rim. E nisso, ele decide fazer esse transplante, doar esse rim para essa criança, mas a mãe, ela tá tão desesperada, porque ela doou o rim dela para outra filha, a filha morreu, rejeitou o transplante, que ela ataca o Subaru. E o Seiichiro se interpõe e acaba ficando cego por causa disso. E é muito interessante porque quando a gente entra em X 1999, você vê que o Seiichiro, ele é cego. E isso é explicado em Tokyo Babylon. E quando você também lê a obra de Tsubasa, você vê ele lá e você também vê que ele é cego. Então tudo isso tá interligado. O intuito de falar sobre Tokyo Babylon, até mesmo porque eu tenho outras obras da Clamp como X está aqui em cima, e Holic, que também cita os irmãos Sumeragi, é porque ele tem um impacto nas linhas temporais da Clamp muito grande. Você vê esses personagens em outras histórias. Então é bem interessante saber a origem deles e até mesmo o que acontece no final de Tokyo Babylon, que na realidade, gente, assim, você coloca a mão na sua cabeça e pensa: meu Deus do céu, isso não pode estar acontecendo. E aqui é onde entra a parte dos spoilers que eu vou falar de Tokyo Babylon. Então, se você gostou dessa resenha até aqui e quer ler o final, quer adquirir, beleza, agora ficamos por sua conta e risco. Belezinha? Lembra do menino que precisava do transplante? Então, um pouco antes desse atentado, o Subaru, ele tem um sonho do passado, onde ele estava num parque. E aí, essa é uma frase, gente, icônica de Tokyo Babylon, que é quando ele tem 9 anos, ele tá nesse parque e tem um jovem que ele não consegue ver o rosto e pergunta: você sabe por que as flores de cerejeira são rosas? E ele fala: não sei. E aí esse jovem responde: na verdade, as flores de cerejeira, elas são brancas, elas ficam rosas por causa do corpo que tá embaixo da árvore. E aí você pensa assim: amigo, sabe quando você vê 2 caras numa moto de noite e você corre? Esse é o momento que você corre. Mas, ai gente, Subaru de 9 anos, ingênuo, fala assim: poxa, mas ele não tá sentindo dor. E aí o jovem olha assim e fala: interessante, vamos fazer uma aposta. Só que o Subaru acorda desse sonho. E aí ele vai pro hospital, ocorre todo aquele infortúnio, o Seiichiro fica cego e o Subaru surta. É isso. Ele vai pra casa e ele tem, o final meio que desse sonho. E ele vê o Seiichiro carregando ele, morto, assim, no colo, com as roupas tradicionais da família Sumeragi para quando eles fazem exorcismo. E ele dá uma fritada, sabe?
Nisso, a irmã dele vai visitá-lo pra tentar acalmar ele devido todo esse infortúnio. E ela vira pra ele e fala assim: você devia parar pra pensar sobre quais são os seus reais sentimentos em relação ao Seiichiro, sabia? O que você realmente sente por ele? E é nessa hora que o Subaru descobre que, na verdade, ele ama o Seiichiro. E ele vai no hospital falar isso, sabe? Tipo, cara, eu te amo. É você. E um trecho muito interessante é que a Hokuto vira pra ele e fala: você usa essas luvas, porque o Subaru, ele usa durante todo o mangá luvas nas mãos. Ele nunca tirou as luvas desde que ele tinha 9 anos. Olha só. E ela fala assim: eu sinto que você vai descobrir o motivo disso hoje. Então Subaru pega, vai pro hospital e diz, né? Vai dizer pro Seiichiro que ele o ama. E aí o Seiichiro fala assim: então, tô aqui pra resolver aquela aposta. Bum, bum, quet, porra. Gente, ele era o cara da aposta, infelizmente. E aí ele apostou de que ele ficaria 1 ano junto com o Subaru. E se ele desenvolvesse sentimentos pelo Subaru, ele não mataria ele. Mas se após esse 1 ano ele não sentisse nada, ele ia matar o boy. E o ponto interessante das luvas, pra poder isso não ficar solto: nesse primeiro encontro que eles tiveram sob a cerejeira, de forma tão poética, ele marcou o Subaru. Ele marcou ele com, acho que um pentagrama, uma marca dos Sakura Azukamori. Quando a avó do Subaru viu, fez com que ele usasse essas luvas e nunca tirasse. Mas, independente dele usar as luvas, aquilo era uma marca, tipo, você é a minha presa e eu sou o caçador. Então, onde o Subaru estivesse, o Seiichiro iria reconhecê-lo por causa daquelas marcas na mão. Olha só que louco. Bem, gente, aqui a gente tá basicamente quase no finalzinho de Tokyo Babylon. Após esse 1 ano, o Seiichiro não desenvolve sentimentos pelo Subaru. E quando o Subaru ele entra no quarto do Seiichiro, ele meio que é transportado para uma outra dimensão. E a Hokuto e a avó dele, que é a 12ª líder do clã Sumeragi, tentam a todo custo tirar ele desse local, desse plano dimensional. Porque quando o Subaru descobre que, na verdade, a pessoa por quem ele é apaixonado não o ama, ele desiste da vida. Só que elas conseguem quebrar esse lugar e salvá-lo. Vocês imaginem como que a Hokuto ficou devastada, tá? Então a Hokuto vai lá, pede perdão pro irmão e fala assim: desculpa por ter te incentivado. Aí até o Seiichiro, tarará, e a menina some. Ela some por 1 mês. E todo o esforço que a avó dele teve pra poder libertar ele daquele lugar foi imenso. O Seiichiro, ele é uma pessoa extremamente poderosa, porque ele é o líder do clã Sakura Azukamori. Lembra que eu falei que esse clã era o clã de uma pessoa só? Esse clã ele tem um ritual onde, quando você vai se tornar o sucessor, você deve matar o seu predecessor. E no caso, foi a mãe do Seiichiro que ele teve que matar pra poder virar o líder do clã. E tem essa cena em X 1999. Gente, essa cena em X faz muito sentido. Até mesmo a construção do personagem. É uma coisa, assim, profunda. É incrível. Assim, de você ver. E esse é o legal da Clamp. Você consegue explicações pra algumas coisas em mangás que você nem imaginava. Lado bom da Clamp de explicar. Não dele matar a mãe dele. Não. Só não. Mas voltando para Tokyo Babylon. A irmã dele some durante 1 mês, ele tá deitado e ele tem uma visão da Hokuto sendo morta pelo Seiichiro. Lembra aquele sonho que ele tava com as vestes de exorcista da família Sumeragi? Na realidade, a Hokuto ela pegou essas vestes e foi atrás do Seiichiro. E aí o ponto inicial que eu tinha falado sobre o feitiço que somente a Hokuto sabia usar
ela lança esse feitiço no Seixiro, só que a gente não sabe que feitiço é esse. Você fica assim, cara, que feitiço é esse? Mas como a Dona Clamp não dá ponto sem nó, esse feitiço ele é explicado em X 1999. Quando ele vê o Seixiro assassinando a sua irmã tão querida, ele jura vingança e fala assim: irmão, eu vou te pegar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou te pegar. E assim encerra Tokyo Babylon. Mas o desfecho disso, gente, sim, está em X 1999. E é muito icônico você ver que o Subaru do começo, do volume 1, não é o mesmo do volume 7. Ele realmente aprende a duras penas a ser mais cascudo, sabe? Mas vamos às considerações. Ler Tokyo Babylon, você vê de fato a assinatura do grupo Clamp. É muito característico, os traços são muito bonitos, os looks maravilhosos. E, gente, a trama pode parecer devagar nos primeiros volumes, mas cada caso é muito bem feito, a história é muito bem amarrada e não sobra pontas soltas referente aos casos que o Subaru trabalhou, o que é muito legal. E você poder ver a conclusão do desfecho entre Subaru e Seixiro em X 1999 é incrível, tá? Eu não sei se veremos o final de X ou se vai ter mais alguma informação sobre esse casal especificamente. Mas a esperança é a última que morre, vamos lá. XXX Holly que vai retornar finalmente do seu hiato depois de, sei lá, 6 anos, então quem sabe um dia X também não volte e traga talvez mais informações sobre esse casal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e dessa indicação. Para os fãs de Clamp, não se sintam órfãos, vamos ter mais resenhas deles aqui. E espero que vocês tenham gostado desse resumo com spoilers. Eu espero ver vocês em breve em outro vídeo ou em outro podcast, caso você esteja ouvindo isso. Tá bom? Beijos e até a próxima!